nome é Juarez Furtado, eu sou médico há mais de 25 anos e eu tenho na minha formação o universo da pediatria, da medicina antroposófica, da homeopatia, da medicina quântica e também da medicina funcional. Então, é muito interessante essa pergunta, quando que a mamãe pode sair da toca? Porque se a gente parar para analisar e aprender com as bisavós e com as tataravós, elas sabiam, na sabedoria delas, que a criança ela ainda não está, literalmente ela não nasceu para o mundo quando ela saiu da barriga da mãe. Na verdade, ali foi um parto, mas ela vai ter mais um parto dali a 3 meses. Na verdade, como a gente faz aniversário a cada 12 meses, um bebê também nasce a cada 12 meses. Então, ele faz aquela formação interna daquele universo da mamãe com 9 meses e vai para fora da barriga. E sim, naqueles 3 primeiros meses de vida, onde ela vai se adaptar com o ar que ela está respirando e que não existia, com a comida que ela comia e não existia, e com os barulhos e com todo esse tumulto que é o mundo aqui fora, que ela vai se adaptar. Então as bisavós, as tataravós, elas tinham um respeito com relação a esse parto, extraparto, né? Elas tinham respeito e faziam aquela quarentena. Eu acho muito válido, infelizmente hoje nós estamos poluídos de bichinhos, e bichinhos cada vez mais fortes, e o ser humano cada vez mais fraco. Organicamente falando, imunologicamente falando. Então, quando um bebê, por exemplo, nasce no inverno e ele já com 10, 15, 20 dias vai passear na casa das tias, das avós ou num shopping center, ele está correndo muito risco, que ele não precisaria estar correndo risco. E eu sei que agonia muitas mamães hoje, infelizmente as mamães não são tão mamães hoje, elas estão treinando a começar a serem mamães. A maioria, infelizmente, tropeça num beta-HCG positivo e aí não vem com o manual e tem que virar mãe em 10 minutos. Isso é muito ruim, porque o foco que é o olhar ou a preocupação que é o filhote acaba não acontecendo. Então, se possível, antes de 1 mês, 2 meses, seria fantástico não sair ou não entrar em contato ou não passar de colo em colo. Por quê? Porque no que eu estou conversando, que eu estou pegando um bebezinho, a maioria não se aguenta e vai beijar o bebezinho, inclusive, né, na mão, na cabeça. Quando eu estou falando assim, milhares de perdigotos e salivas estão tocando, então eu estou inundando ele de bichinhos mesmo. E como ele saiu e ainda não tem os soldados prontos, quanto menos eu botar ele em batalha, melhor. Não é verdade, porque no fundo, tomar todas as vacinas, você quase de 30 vacinas, então ele vai passar anos sem sair de casa, né? 5, 6 anos de idade. Então não existe isso. Até porque não é a vacina que vai me dar proteção contra tudo que ele vai encontrar. Na verdade, inclusive é no próprio exercício do estar saindo, estar em contato com a vitamina S do chão, da sujeirinha e com as outras crianças lá no Clube do Ranho, geralmente, naquele zoológico chamado escolinha, que tem os bichinhos todos. Então, é lá nesse exercício que ele aprende e amadurece. Então, não tem que aguardar todas as vacinas para sair. Essa questão dos bebês menores de 3 quilos ou com 4 quilos que tem que tomar leite complementar, isso não é certo. Na verdade, assim, primeiro eu tenho que estar acompanhando um bebê, um técnico, geralmente um pediatra, vai estar acompanhando esse bebê e vai estar sabendo o quanto e como essa mãe está amamentando e sabendo o quanto e como essa criança está desenvolvendo. Então não tem essa... A gente trata muito o ser humano ainda como um animalzinho, no sentido assim, o tratamento é bovino. A gente tem muito protocolo para crianças ou para adultos e o ser humano, cada ser humano é diferente. Então um remédio que funciona para mim ou um ato que funciona para mim pode não funcionar para ti. Então não existe muito isso. O que tem que estar é acompanhando um pediatra. Então, a questão do seio pequeno ou do seio grande, na verdade, não influencia na questão da amamentação, vai depender da produção desse leite e do bico desse leite, dessa mama. Na verdade, tem a ver com produção, então, volume, tem a ver com o bico, a qualidade desse bico que pode ser trabalhado no início de várias formas. Antes de nascer, é muito importante as mamães lembrarem, o seio tem que ser preparado bem antes do neném nascer. Não é logo no dia que nasceu que vai pensar em preparar um seio. Então, na verdade, não tem a ver o tamanho do seio, tem a ver a produção de leite ou não efetiva que essa mãe vai ter.
Então, essa é uma dúvida bem frequente. As mães chegam aqui preocupadas, meu bebê não arrota, Juarez tem hora que ele mama, ele não arrota e está errado, isso está certo, meu Deus, eu passo horas com ele em pé e ele não arrota. Madrugadas afina. No fundo, o arrotar tem a ver com mamar errado, ou na verdade, ingerir ar quando está mamando. Então o arroto nada mais é do que um sinal de que mamãe eu mamei errado, eu estava naquela agonia querendo mamar muito vorazmente, chupei muito ar e aí esse ar vai ter que sair. Então assim, o ideal inclusive é que mame e não arrote. Só que aqueles momentos de 20 minutinhos, 15 minutinhos no colo em pé, fazendo alguns movimentos e manobras para ajudar esse arroto, isso é importante fazer, para que a criança não beba nada e já deite em seguida. O tempo da mamada, isso no primeiro mês quem faz é o bebê. A partir do primeiro mês, indo para o segundo, terceiro, já a mamãe já pode ir conduzindo esse time. E pode ir dando sim um ritmo de 3 em 3 horas, dependendo do bebê e de como ele está crescendo. Mas na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, é livre demanda. Por quê? Porque a criança, inclusive, não deve se passar de 3 horas, por exemplo, para amamentar um recém-nascido, porque eles facilmente oscilam metabolicamente, glicemia e outras questões metabólicas. Então, assim, o time nas primeiras 3 semanas tem que acontecer no time da criança, ela mesma vai chorar quando tiver hipoglicêmica, ou baixando, né, com fome mesmo, e depois desse primeiro mês em diante, aí sim a gente inicia digamos, uma certa disciplina ou rotina na vida da criança. É sempre importante lembrar que criança tem a ver com ritmo. Saúde em criança tem a ver com ritmo. Por isso que disciplina e ritmos de alimentação, inclusive dos maiores, é fundamental para manter saúde. Ritmo de dormir, de comer, de brincar. Então, o bebê, quando nasce, ele nasce às vezes com alguns distúrbios metabólicos ou até literalmente tendo que botar o sangue da mamãe que estava nele para fora. E aí ele pode fazer o que a gente chama de icterícia, que é o amarelão. E isso exigir com que ele fique ao sol ou até na luz mesmo, para poder fazer essa saída mais rápida, essa troca, digamos assim, de células, né? Mas a criança, sim, nos primeiros 2, 3 meses, ela tem que estar indo no sol, claro que não sempre, todo dia, mas se possível a mamãe vai estar com a criança, é um time bem bom, dependendo do momento da época do ano também é bom, não pode ter vidro, tem que ser, né, um sol mesmo vivo, e é importante sim, inclusive porque é o melhor nutriente, um dos melhores nutrientes que a gente pode ter, a gente obtém do sol, que vocês já sabem, é o hormônio D3, que não é vitamina, é um hormônio, e que entra em todas as células do nosso corpo. E se entra em todas as células do nosso corpo, eu pergunto, é importante ou não é importante? Esse é bem interessante, essa coisa da faixa, né? Ou da moeda mesmo, né? É muito comum, né? Se a gente tem que botar a faixa ou não. Primeiro eu tenho que lembrar o seguinte, a hérnia pode acontecer, muito comum acontecer, a hérnia do umbigo, onde essa criança vai saltar esse umbigo, e não vai adiantar eu passar uma faixa, digamos assim, sem fazer uma pressão aonde fica o umbigo. E pior, o que acontece com a faixa? Literalmente a faixa, o que acontece é que ela fica muito presa. E o que acontece com o bebê? O bebê não respira normalmente quando ele está assim. A respiração que nós perdemos e que vamos envelhecendo e vamos errando ou vamos desaprendendo a respirar, que é um dos grandes nutrientes que a gente tem, é aprender a respirar, a gente perde. O bebê usa a barriga, como o yoga, como o hindu usa a barriga, e nós temos que usar a barriga. Só que a criança, quando você prende essa faixa e amarra ela, esse é o problema, aí você atrapalha. Então a faixa, ela pode até existir sem amarrar, a moeda pode existir sem pressionar, sem ficar amarrada, digamos assim, também bem presa, e isso às vezes ajuda a conduzir e controlar uma saída de uma hérnia. Mas tudo isso tem que ser acompanhado por um pediatra. A questão do ganho de peso dos bebês vai variar de acordo com os meses em que eles estão, né, crescendo. No primeiro mês, geralmente, é em torno de 20 a 30 gramas. Um bebê que está no peito, ele não vai seguir aquela tabela do bebê que foi feito em cima de um bebê que mama leite artificial. Então, um bebê vai ganhar menos do que 30 gramas quando está no peito, ele vai ganhar em média 20 gramas. Isso não é ruim, isso não quer dizer que ele não está ganhando o peso. E a criança que está numa leite artificial vai ganhar 30, às vezes ganha até mais. Então, é muito importante que a gente entenda que aquela ideia de que gordura é igual saúde, isso não funciona e que tem que ter um pediatra acompanhando. Então, dependendo do mês, vai ter um ganho de peso determinado.
Então, é muito interessante isso. A criança sente mais frio ou não que um adulto? Sente mais frio e pode sentir até mais calor. Na verdade, a criança, principalmente o bebê, até 1 ano, 2 anos de idade, ela não tem, digamos, um termostato ou o corpo calórico, que a gente pode chamar na antroposofia, maduro. Então, o que acontece? Acontece que ele não consegue se adaptar ao que está aqui fora. Por isso que um bebê, principalmente um recém-nascido, até os seus 3, 4 meses, tem que estar bem agasalhadinho, mais do que a gente está sentindo o frio. E literalmente o que também é muito importante é sempre manter o que a gente não faz, né? Ou que não é popular, mas é manter os pés sempre aquecidos. A bisavó já dizia que para ter saúde a gente tem que ter pé quente e cabeça fria. Então o bebê precisa ter os pés bem aquecidos sempre. Então, colo nunca é demais. Por que colo nunca é demais? Porque a criança nasce... A criança, diferente dos animaizinhos, diferente de uma tartaruga, imagina uma tartaruguinha que nasce no meio de 100 irmãozinhos, sai do meio da terra, não enxerga nem a mãe e tem que se jogar no meio do mar. Diferente de um ser humano que vai precisar dessa mãe um bom tempo, até começar, literalmente, mais de 18 anos às vezes. Então, olha só, colo nunca é demais. Esse colo, ele traz para a criança o calor que ela precisa, a segurança que ela precisa, a confiança que ela vai ter no mundo é baseado e construído no colo de uma mãe. Então, o colo nunca ele é demais. Claro, quando é um colo bem conduzido. Vou te dar um exemplo. Uma criança cai e a cada quedinha que ela tem, essa mãe agarra essa criança e bota no colo e entra em desespero porque ela teve uma quedinha. Você já não está construindo segurança nela, você já está fazendo o inverso. Agora, um colo gostoso, esse colo que nós temos que fazer, a troca humana, ela é através dessa relação humana, ela é calorosa. E esse calor amadurece a criança e dá essa segurança. Então, colo nunca é demais, a criança vai dormir sozinha, a criança vai brincar sozinha, inclusive vai ter mais segurança fazendo isso. Então, a questão do sono e dos ritmos do sono vão variar de acordo com a idade. Um recém-nascido, para você ter uma ideia, ele dorme 20 horas, 22 horas no dia. Então, o time de sono vai ter a ver com a idade que essa criança vai ter. Quanto mais novinha, mais sono ela vai ter. E por que ela tem mais sono? Ela tem mais sono porque o ser humano, ele vive enquanto dorme e ele morre enquanto está acordado. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu apago a minha consciência e eu vou dormir, literalmente eu fico como alguém como está numa UTI, em coma. Eu fico só vegetando. Vegetando é justamente as forças de vida reconstruindo e regenerando o meu corpo. E não é à toa que a gente passa mais da metade da vida dormindo, porque senão a gente não durava 15 anos, 20 anos. Então o sono ele é regenerador e ele precisa acontecer. Essa troca de sono dia e noite, a mamãe tem que conduzir bem, principalmente nesse primeiro mês em que ele estava no escuro e começou a enfrentar a luz aqui fora. E aí ela tem que fazer esse ensaio e tem várias técnicas para manter essa criança acordada de dia e dormindo de noite. Lembrando, um RN, primeiro, segundo mês, ele vai ter mais tempo dormindo do que acordado. Então ele vai dormir durante o dia também. Então, essa questão do desenvolvimento, né, que a gente chama neuropsicomotor, é fundamental e a antroposofia, inclusive, traz um detalhe que é uma observação assim, nós temos que passar por todas as etapas. Se a gente pula as etapas, até porque quando eu falo de atividade muscular motora, eu tenho que, para mim chegar na fala ou numa escrita, que é uma atividade motora fina, eu tenho que desenvolver a motora grossa. Então a criança, no primeiro ano de vida, ela passa por várias fases, que é o engatinhar, que é o rolar, que é o sentar, que é o engatinhar. Tudo isso, essas fases têm que acontecer para quê? Para que esse amadurecimento motor se faça da melhor maneira possível. Para você ter uma ideia, na fonoaudiologia antroposófica, a gente trata gagueira, trata problemas de fala, fazendo os adultos rolarem, engatinharem, fazerem um caminhar cruzado. Por quê? Porque não foi feito isso na infância, faltou, e isso atrapalhou na fala motora fina e até na escrita. Então é fundamental seguir todas as etapas. Então, a questão dos chás é muito interessante, porque primeiro as crianças que estão amamentando só no peito, elas devem exclusivamente até os 6 meses, não precisam de nada, inclusive nem de água.
A água vai estar no leite e na livre demanda que a mãe vai ofertar. Agora, a maioria das crianças hoje, ou muitas das crianças, estão usando leite artificial. E aí sim pode ser um recurso para hidratá-la, utilizar-se de um chá. E geralmente é importante saber que depois dos 2 meses é que a gente deve estar usando um chazinho para as crianças, quando estão no leite artificial, quando estão no peito não, porque antes dos 2 meses o amadurecimento do intestino pode não se dar bem com, digamos, as folhinhas ou o que está indo ali no chá. Então é importante saber que o chá é interessante porque esquenta a criança e no leite artificial, quando elas estão usando isso, pode ser usado antes dos 6 meses. Depois dos 6 meses, todas as crianças, inclusive as que estão amamentando, podem fazer uso. No verão, no inverno, inclusive, é muito bom porque dá uma esquentada nessa criança. Os bebês até 4 meses de idade, eles não sabem se virar, literalmente, não sabem rolar. Então é muito comum e pode acontecer engasgos. Hoje as crianças estão nascendo muito com refluxo gastroesofágico, então pode se afogar literalmente dormindo. Por isso que as posições, o ideal é que essa criança até 4 meses ela durma de frente, mais elevadinha, de frente ou até de lado quando observada pela mãe, em decúbito esquerdo. Então o que acontece? É fundamental que a gente fique de olho. A partir dos 4 meses elas já se viram, então não tem tanto um afogamento, não tem tanto nenhuma preocupação. E a criança também já começa a rolar mais na cama e algumas inclusive preferem dormir de bruço quando acabam rolando. Então é só ter o cuidado de que até os 4 meses essa criança não sabe rolar. Então inclusive hoje, como muitas nascem com um refluxo gastroesofágico, eu oriento inclusive dormir num bebê conforto mais rebaixadinho, onde ela está em pé e de frente. A Sociedade Brasileira de Pediatria sugere que sempre seja de frente. Tá? Se eu estou de olho nela, podemos até virar de ladinho, mas temos que estar de olho nela. Então, essa questão de dormir com os pais ou não, né, do sono compartilhado, né, isso é uma coisa bem interessante porque, assim, a criança até os seus 4 meses, ela ainda não tem esse controle, a gente conversou, do domínio do corpo, então é muito bom a gente estar de olho nela e durante a noite, se ela está no quarto, claro que não na cama com o pai e a mãe, porque é fácil virar e dormir em cima de uma criança, então bota-se no bercinho do lado, é super interessante estar de olho, principalmente nesses primeiros 4 meses. Tem mamães que se sentem seguras e conseguem colocar um bebê num outro quarto, mas a maioria das mães não se sente segura e, por um lado, tem que ver como é a criança e como é a mãe, na verdade. Se eu tenho uma mãe ansiosa, medrosa, é preferível que ela durma com essa criança no quarto dela, não na cama, mas que ela durma no quarto, até o seu 1 ano de idade. Isso não vai atrapalhar, não vai fazer a criança ficar dependente de estar ali. Por quê? Porque à medida que vai passando o tempo, a mãe vai educando ela e vai dando confiança para ela e vai daí justamente começando a dormir, iniciando o sono ela no quarto da criança e depois ela saindo. Voltou a acordar a criança, veio procurar ela, volta para o quarto com ela e deita lá de novo até ela entender que ali é o mundinho dela, ali é a toquinha dela e ela tem que estar ali e que mamãe e papai estão ali, é só ela dar um gritinho que tudo se resolve, né? Outro mito muito falado, outro detalhe muito falado, que inclusive a indústria farmacêutica potencializa e que as mamães hoje já estão acordando mais para isso, né? Porque já tem um Dr. Google na frente delas. E que engraçado, a bisavó no meio do mato há 70 anos com 14 filhos, sem ter o Dr. Gogo, nem o Dr. Juarez ou outro pediatra a meio metro de distância, elas sabiam conduzir uma febre. Primeiro, elas não se apavoravam com uma febre. E essa febre que justamente nos trazem a ideia de que é uma coisa ruim. E febre é um primeiro grande, digamos assim, amigo do corpo no sentido da recomposição. Quando algo está, quando um bicho está me atacando, a primeira coisa que eu tenho que fazer literalmente é me esquentar. Tu vê, a bisavó no meio do mato, há 70 anos, ela já sabia o que hoje, no século XXI, a medicina já está descobrindo, que quando aumenta a temperatura do meu sangue, os meus soldados trabalham melhor, correm mais rápido e os bichos correm menos. Vírus já sabe que com 38, 38,5 eles param de se multiplicar e literalmente morrem torrados. 39, 39,5 bactérias morrem torradas. Então é muito importante a gente entender que a febre ela não pode ser cortada, ela tem que ser conduzida. E essa é uma coisa que a gente no dia a dia na pediatria acaba enfrentando e eu inclusive fiz um vídeo para poder, até não fiz um livro, fiz um vídeo que as mamães hoje para verem um vídeo é mais fácil, fiz um vídeo para poder ensinar como é que conduz, como é que a bisavó conduzia essa febre e como que a bisavó sabia os momentos em que tinha que esquentar a criança, esfriar a criança, porque nós temos realmente momentos para fazer isso.
Então é muito importante que os pais entendam, a febre ela é amiga, ela não é inimiga e que não tem que ceder, inclusive não tem que ceder ao que a indústria quer que a gente pense, que ela vai fazer mal. Na verdade, um grande mito ou um grande problema é que ela vai sempre dar uma convulsão febril. É raríssimo a convulsão febril acontecer e quando acontece nessa criança, geralmente vai acontecer até os 5 anos de idade, é onde ela não tem amadurecimento ainda neurológico, então quando aumenta rápido a temperatura, literalmente os neurôniozinhos entram em curto-circuito. Mas aí esse movimento, essa convulsão que ela vai fazer, não sou eu que diz, são neurologistas do mundo inteiro, literalmente vão machucar papai e mamãe, não vão machucar a criança, porque a convulsão é febril, não estou dizendo uma meningite, mas uma convulsão febril ela não vai ser danosa se acontecer. Então esse medo, esse pânico a gente não deve carregar, porque se a gente, inclusive isso é um detalhe bem importante, infelizmente hoje a indústria, a mídia, a televisão, ela vende através do medo, e eu costumo chamar a indústria farmacêutica de indústria do medo. Nós temos que acordar para essa questão. Nós temos que pensar mais, nós temos que saber mais e não só ficar acreditando no que a gente está vendo. O que eu mesmo falei tem que ser ido atrás e comprovado. Tem que ser vivenciado, exercitado, feito como uma bisavó, experienciado, vivido. Muito bem, para maiores informações, inclusive para quem quiser adquirir o DVD e saber do DVD, nós temos ele online ou ele pode ser enviado para casa de vocês no meu site, então é juarezfurtado.com. Lá vocês têm todas as informações, lá vocês têm vários vídeos, inclusive sobre saúde, e nunca deixem de ir atrás disso, né? O canal está de parabéns porque eles divulgam informação, e informação para as mamães é o melhor remédio.